te louvamos e te adoramos nessa manhã. Muito obrigado por mais um despertar, muito obrigado por estarmos na sua casa de oração. Como diz a sua palavra, sei que bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltaremos à casa do Senhor. Por isso nós estamos aqui, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Obrigado, Senhor, por uma noite de sono. Obrigado, Senhor Deus, por um sono restaurador. Como diz a palavra, restaura-me o vigor. O Senhor tem nos feito muito bem. E queremos nessa manhã declarar que necessitamos, que precisamos de Ti. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões. Tende misericórdia de nós. Nos dá um bom culto, Senhor, cheio da Sua presença. Esse culto não é para nós, mas esse culto é para Ti, Senhor. Recebe a nossa adoração, os nossos louvores. Traz o Teu povo em segurança, que estão a caminho. Chegue bem como nós chegamos aqui. Entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor, e Te pedimos o Seu favor, a Sua bondade. Nos visita nessa manhã, ó Deus, em meus louvores, em minha palavra que será pregada, em tudo que façamos, que possa glorificar o Teu santo nome. Assim, nós Te pedimos e assim nós Te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz para a pessoa que está do seu lado, vamos louvar a Deus, vamos adorar ao Senhor. Amém. Bom dia, igreja. A paz de Cristo para todos. Como o pastor falou aqui agora, né? Viemos adorar ao nosso Deus. Esse é o propósito de estarmos aqui. A cada culto, e nessa manhã não será diferente. Amém? A glória do Senhor já está aqui. Tenha liberdade. Vamos louvar a Deus. Amém. Com alegria, aplausos. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão
Quem está feliz? Quem tem motivos para louvar ao Senhor com alegria? Amém? Então vamos pedir que o Senhor nos abrace, que é o melhor abraço do mundo. Abraça-me, Senhor. Amém, Jesus. Som, teste. Amém. Com certeza temos muitos motivos, né, irmãos, para estarmos alegres, para agradecermos a Deus. Então, que a gente possa louvá-lo com essa alegria e gratidão dos nossos corações. Amém. Peça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Tudo é diferente, né? Jesus é o motivo realmente da nossa vida, da nossa canção. E Ele tem feito muito por nós, né? A gente pode presenciar isso, né, irmãos? Durante toda essa pandemia, o fôlego de vida, Ele nos guardando, nos livrando do mal, desse vírus. E temos a alegria de estarmos aqui com saúde, plenos. Vamos continuar louvando a Ele, amém?
porque infinitamente mais o Senhor tem feito por nós, a cada dia. Amém, Jesus. Tu és soberano. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano.
nós confiamos porque, de fato, Ele fez e faz e continuará fazendo muito, muito mais por nós. Deus continua cuidando de cada detalhe. O controle está com Ele, a sua soberania, a sua vontade que é doce, perfeita e agradável. Amém, Senhor. E nessa segurança, nós cremos, nós confiamos e entregamos a Ti, Senhor, nesta manhã, nossa oração. Todos os nossos problemas, não importa o que está se passando na sua cabeça agora, não sei como foi a sua semana, mas Deus sabe. Entrega a Ele agora a sua oração, os seus temores, descansa no Senhor o teu coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. nossa estrela da manhã. Sim, Senhor, Tu és. Amém. Tu és o Cordeiro, Senhor, que nos traz a paz, que acalma o nosso coração, te
estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não pode mentir, não. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, doce paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. Aleluia. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos. Te louvamos, ó Senhor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Aleluia. Pra sempre, ó te louvamos, ó Senhor. Recebe o nosso louvor pelo teu imenso amor, infinito amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Aleluia. Para sempre, ó, Te louvamos. te louvamos, ó Pelo teu imenso amor. manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó. Só a igreja te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu imenso. Obrigado por tão grande amor.
manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre. Todos juntos te louvamos, Senhor. Adore ao Senhor nessa manhã. Levante suas mãos. Adore. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Aleluia. Manifesta-se em nosso meio. Manifesta o seu perdão. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre. Coloque a mão na altura do seu coração. Senhor, nós queremos te louvar todos os dias nessa terra. Enquanto existir fôlego em nós, que nós possamos te adorar, possamos te glorificar, Senhor. Obrigado por tão grande amor. Obrigado pela salvação que chegou até nós. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Estamos vivos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela sua proteção. O Senhor tem guardado a nossa casa. O Senhor tem poupado os nossos olhos das lágrimas. O Senhor tem nos poupado da tristeza, das perdas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela sua fidelidade. Obrigado por tão grande amor. Continua conosco, Senhor, nessa manhã. Continua falando ao nosso coração, como o Senhor falou na abertura do culto, nos louvores. Mas continua conosco. Assim eu oro e assim eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar por alguns instantes. Glória a Deus. Louvor abençoado. Glória a Deus. Roberta, um talento que estava escondido. Olha, você também é tão talentoso, tão talentosa. Nós estamos orando para que você se lance na obra do Senhor. Eu já vou fazer aqui, até um desafio aqui, olha, deixa eu ver. Domingo que vem é que dia? Alguém me ajuda? 18. E o próximo? 25. Então, dia 25, o Danilo, que está ali, o Danilo. Agora vai ser assim, o Danilo vai estrear na nossa bateria aqui, ok, Danilo? Viu? E a Luciana vai aprender aqui a mídia, vai aprender aqui com as meninas. Agora vai ser, eu vou escolher um cada culto. Amanhã pode ser você. Mas, irmã, já falou irmã Regina aqui na frente, ó. Daqui a pouco a gente fala da irmã Regina. Mas, irmãos, nós temos que louvar o Senhor. Nós temos que nos dedicar à obra de Deus. Estava conversando com o diácono Ives aqui na frente, eu vi ele tadinho, ali na mídia, aqui no violão, aqui diminuindo o microfone, ele e o Luciano. Quem mandou querer ser diácono, né? É muito serviço, né? Mas, irmãos, nós precisamos nos lançar, nós precisamos ajudar, colaborar na obra do Senhor. Para que essa transmissão chegue na casa, né? Na sua casa, às vezes você não consegue estar na igreja. Alguém está trabalhando aqui, alguém está se dedicando. Então, seja um colaborador, se apresente, diga, pastor, eu quero ajudar, e nós vamos colocar você na sua área, né, onde você mais se identifica, e olha, você vai ter crescimento espiritual também, tenha certeza disso. Bom, meus irmãos, hoje nós começamos cedo estudando a palavra de Deus, retornamos com a nossa escola bíblica dominical, estamos falando sobre os atributos de Deus, e eu sei que foi uma aula maravilhosa, eu sei que começamos muito bem as aulas, então se dedique, se esforce para estar estudando a palavra, você vai estar conhecendo mais a Deus. Eu aprendi, irmãos, uma célebre frase do catecismo que diz assim:
Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos a Deus. E quanto mais você ama a Deus, mais você conhece a Deus. Então, a gente só conhece a Deus estudando sobre Deus. Então, venha estudar, venha crescer também na palavra, no conhecimento bíblico, e eu sei que isso trará saúde espiritual para você. Então, todo domingo, às 8h30, chega um pouquinho mais cedo na igreja, vem estudar, isso é muito saudável também. Outro anúncio, irmãos, nós estamos, hoje é domingo, quarta-feira será o nosso culto de meio de semana, às 19h30, então venha para a igreja, não fique em casa prostrado, desanimado, mas vem para este lugar, é aqui que Deus nos renova, é aqui que Deus fala ao nosso coração. Sexta-feira será a nossa reunião de oração pela manhã, às 9h da manhã. Na última sexta-feira, né, nós tivemos... Foi a última agora ou foi... Foi agora, né, Luci? Última sexta-feira nós tivemos a nossa reunião de oração, que foi uma bênção, irmãos. Nós estivemos aqui, não foi, Jefferson? E foi uma bênção. E eu tenho sentido muito no coração, irmãos, de nós começarmos esse trabalho sexta-feira, às 9h da manhã. Então, se você pode estar conosco, se você pode estar na igreja pela manhã, às vezes você não pode vir à noite. E às vezes pela manhã, né, fica mais fácil de você estar. Então, sexta-feira, às 9h, vem para a igreja, vem louvar a Deus. Você vai chegar com a mente fresca, você vai chegar depois de uma noite de sono e louvar e adorar o Senhor. Então, sexta-feira, 9h, a nossa reunião de louvor e de oração. E você, então, é o nosso convidado ou o nosso convocado para estar aqui conosco. Se você pode, né, claro, nós convidamos você. Lembrando, irmãos, que também essa semana é uma semana de muitas atividades na igreja. Glória a Deus por isso. A nossa igreja, irmãos, não é uma igreja ativista, mas é uma igreja que tem também atividades. Nós precisamos... se a igreja não tiver atividades, você vai buscar atividades lá fora, né? E isso não é bom. Bom é você participar das atividades na sua igreja, isso traz saúde espiritual também. Então, sábado, nós já estamos falando sobre isso há algum tempo. Sábado, às 19h, será o nosso jantar de casais. E olha, já completamos todas as vagas para o jantar de casais. Não dá mais tempo de você participar. Estamos anunciando isso desde antes da pandemia, né? Nós já reservamos as mesas e estaremos aqui sábado, às 19h, com o jantar de casais. E você que já está inscrito, você já sabe quais são os procedimentos, trazer aí uma massa, uma bebida. Você que ainda não fez, não pagou, né, a sua inscrição, R$20 a sua colaboração, que não cobre, irmãos, nem o custo do jantar. Só aluguel de mesas, nós vamos gastar aí quase R$200 só de mesas. Mais lembrancinha, mais decoração, mais material descartável, né, prato, talheres, copo. Não paga nem o evento, né? A igreja cobre boa parte deste evento, mas estamos, então, felizes por estarmos juntos novamente, os casais reunidos. Teremos uma palavra voltada aos casais. Agora, nós estamos precisando da sua ajuda, você que é solteiro, ou você que é viúvo, ou você que não vai vir com seu cônjuge. Se você puder nos ajudar, nós precisamos de pessoas que nos ajudem nessa noite, ajudar em servir os casais, ajudar em botar a lasanha no forno, ajudar em preparar o ambiente. Procure a irmã Nice lá atrás. Irmã Nice, dá um tchau aí bem alto. Olha, a irmã Nice está lá atrás. Se você puder nos ajudar, pastor, eu quero colaborar, eu quero ajudar, então, aos casais. Nós precisamos, irmão, servir a igreja. Nós precisamos servir ao povo de Deus. Quando a gente serve a igreja, quando a gente serve o povo de Deus, nós estamos servindo ao Senhor em primeiro lugar. Então, se você puder estar conosco, nós não temos ainda pessoas para estar nos ajudando, salvo já os jovens, né? Está ali a Marcele. Vai vir, Marcele? Viu, a Marcele vai vir, né? Então, Douglas também está aí na incumbência, só falta a liberação lá, né, Douglas? A gente vai orar para te mandar embora. Não, a gente não vai fazer isso, né? A gente vai orar para que você...
Não vamos fazer isso, né? Com certeza. Mas se você puder nos ajudar, vai ser bênção também. Bom, irmãos, esses foram os nossos anúncios principais. Agora nós vamos abençoar a casa de Deus, a obra do Senhor. Momento, irmãos, importante para nós participarmos desta obra. Você que está na sua casa, também você pode nos ajudar. Quem sabe fazendo uma transferência, quem sabe nos ajudando aí com seu dízimo, com a sua oferta. Falava que essa semana, irmãos, nós pagamos o aluguel desse espaço, glória a Deus, mais um mês vencido. Pagamos o IPTU das duas lojas, aqui são duas lojas. Só de IPTU nós pagamos quase R$600. É um bom dinheiro, né? De IPTU que vai para a prefeitura, mas faz parte, a igreja também precisa pagar os seus impostos. Mas essa semana, irmãos, é pagamento de SEDAI, água. Só de SEDAI nós pagamos quase R$500. Fora pagamento de energia elétrica também, light. São duas lojas, temos 2 relógios que fornecem energia. Fora tudo que você já sabe, né? Material de higiene, copa e cozinha, limpeza. Se você puder nos ajudar. Eu tenho falado muito isso, irmãos, com relação a você que trabalha, a você que uma renda chega nas suas mãos. Não importa de que forma, se você é autônomo, se você tem carteira assinada, se você qualquer renda que chega às nossas mãos, nós precisamos honrar ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, nos tornar dizimistas, é bíblico. Se você não tem esse entendimento, procure o pastor, procure um dos diáconos, e nós esclareceremos isso a você. Nós lhe ensinaremos, à luz das Sagradas Escrituras, a obediência ao Senhor. Então, participe, não deixe de ser abençoado pelo Senhor. Este é o momento, irmãos, não se engane, não é só você que abençoa a obra de Deus, é Deus que abençoa a nossa vida. Eu aprendi, irmãos, eu brinquei com o Douglas, né, ainda agora, mas eu aprendi assim, olha, imagina, essa obra aqui é de Deus, não é de Deus essa obra? Então, Deus vai enviar pessoas para abençoar essa obra. Mas se a obra é de Deus e Ele envia pessoas para abençoar essa obra, então, em primeiro lugar, Deus tem que dar a essa pessoa, concorda comigo? Então, Deus vai dar a você, para você abençoar essa obra. Agora, quando você retém, quando você diz, eu não vou dar não, eu não preciso ajudar, outro ajuda, olha, mas a gente quer receber de Deus, não. A gente quer receber do Senhor. E às vezes, irmãos, Deus, Ele olha para nós e diz assim, tá bom, essa obra é minha, eu te chamei para ajudar na obra, e você não ajuda. Como seria, né, a nossa condição diante do Senhor? E às vezes, irmãos, Deus tira daquele que não participa e dá para aquele que participa. Por isso, muitas das vezes, a gente não entende, né, de algumas coisas, a gente tem perdas, mas às vezes Deus tira de alguém, isso é bíblico. Deus tira de alguém e dá para outro para que esse possa abençoar a obra do Senhor. Então pense sobre isso, não seja alguém escravizado pelo dinheiro, alguém que tem o dinheiro como seu Deus, né, em primeiro lugar, mas que você possa ser um dizimista, um ofertante fiel, a bênção nisso, irmãos, tenha certeza disso. Muito mais tem Deus para nos dar do que o inimigo para nos tirar, amém? Então, pega um envelope nessa manhã, irmão Antônio, me dá um envelope. Eu amo participar da obra do Senhor, da casa de Deus. Podem distribuir os envelopes, Lucília, Antônio. Você em casa também, pega um envelope, nos ajude. Uma outra coisa que eu queria pedir a você, quando você fizer uma transferência para a igreja, às vezes a transferência, ela não vem o seu nome, né, na transferência, alguns casos sim, e às vezes entra aquele valor na conta da igreja e a gente não sabe quem é. E aí, não sabendo, a gente não tem como orar por você, né? A gente ora pela oferta, agradece a Deus, mas a gente não consegue mencionar diante de Deus o seu nome. Mesmo caso, né, o casal, às vezes, que deposita ali junto, né, o marido e a mulher,
A gente não sabe se é o marido, a gente não sabe se é a esposa, a gente não sabe se é o casal. Então, ajude ao pastor com relação a isso, a gente saber realmente quem são os dizimistas da igreja, quem são aqueles que participam da obra do Senhor, quem são aqueles que estão junto nesta obra, carregando o piano, carregando a mesa, para que a gente possa orar mais por você. O intuito, irmãos, é nós sempre orarmos por você, é nós colocarmos você diante de Deus, para que Deus possa te abençoar, manter a sua empregabilidade. Amanhã é feriado, mas terça-feira você volta ao trabalho, a gente quer orar para que seu trabalho ali seja mantido. Você que está desempregado, a gente orar para que uma porta de emprego se abra na sua vida. Se não for Deus, irmãos, nós estamos perdidos literalmente. Se você tem um envelope de oferta, de dízimos, traz aqui à frente, eu quero abençoar você, eu vou colocar a minha oferta ali no gasofilácio, você pode estar, então, também abençoando a obra de Deus. Glória a Deus, irmãos. Aqui está o fruto do nosso trabalho, o suor do nosso rosto. Costumo dizer que é o nosso sangue. E vamos orar, então, pelos dizimistas, pelos ofertantes fiéis. Se você puder me ajudar, unindo a sua fé com a minha. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida do dizimista, do ofertante fiel, este que ama a sua obra, que não tem amor pelo dinheiro, que sabe que o dinheiro é uma ferramenta em nossas mãos, que podemos usar com equilíbrio, com segurança, mas também podemos desperdiçar em coisas tão tolas, naquilo que não é pão. Nos abençoa, Senhor Deus, nos dá juízo, nos dá sabedoria, para administrarmos bem tudo que chega às nossas mãos, e que nós possamos trazer um conforto para o nosso lar, mas que nós não venhamos esquecer da casa de Deus. Eu oro a Deus pelo dizimista, pelo ofertante fiel, que não falte o pão de cada dia na sua mesa. Abençoa a nossa despensa, a nossa renda. Também te peço por aquele que está desempregado, precisando, necessitando de uma porta de emprego, que Deus possa operar nesta vida. Eu oro e assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Se você não vê à frente, os irmãos passarão as salvas, você pode estar colaborando e participando deste momento. Antônio, me dá um pouquinho também, por favor, Antônio. Dá uma baforada aqui no pastor. Meus irmãos, ver você na igreja é um presente, é um colírio para os nossos olhos. Conversava com alguém, você quer alegrar o coração do pastor? É ver você na igreja, é ver você louvando a Deus, adorando ao Senhor. Quando você não vem à igreja, nós ficamos preocupados. Imagina um filho, você que é pai, mãe, você vai entender o que eu vou falar. Agora a Roberta e o Jefferson, né, que são pais, daqui a pouco eles vão entender isso também, porque ainda não nasceu a Luísa. Mas quando nós temos um filho, e de repente esse filho não vem te visitar, esse filho não aparece na sua casa,
ou você não sabe uma notícia dele, você não fica preocupado? Não é verdade? Mesma coisa é o pastor. Quando, talvez você tenha até mais idade do que a nossa, né? 28 anos é muito pouco, né? Mas quando a gente não vê você na igreja, você é como o nosso filho, a nossa filha. A gente se preocupa, será que está tudo bem? Será que ela está com problemas, com dificuldades? E a gente fica preocupado. Então, não suma, né? Mas esteja na casa do Senhor. Meus irmãos, nessa manhã, eu gostaria muito de pregar a palavra de Deus, mas estou tirando um pouquinho o pé do acelerador, ainda estou me recuperando um pouquinho do que tive. Não adianta, irmãos, a gente querer fazer tudo, né? E aí a gente faz tudo, daqui a pouco não faz nada, né? A gente tira um pouquinho o pé do acelerador, temos homens e mulheres aqui tão valorosos que nos ajudam na obra de Deus, que são colunas dessa igreja, e aí nós confiamos também um púlpito a muitos desses. Então, eu convidei o irmão Luciano para estar nos abençoando. Venha, diácono Luciano, venha falar o que Deus colocou no seu coração para nos abençoar. Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom estarmos mais uma vez com essa grande missão de pregar a palavra de Deus, de trazer uma reflexão. E eu sou muito grato a Deus por mais essa oportunidade e agradeço também a Deus pela vida do pastor Alessandro, pela confiança depositada em nossas vidas. E faço isso com muito temor, com muito tremor, e peço que o Senhor, que o seu Santo Espírito possa nos conduzir, falar ao nosso coração nessa manhã, e que a pregação da palavra possa ser exposta com fidelidade, amém? Quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Alô. Êxodo capítulo 20, leremos do versículo 1 ao versículo 21, e à medida que você for achando, você possa se colocar de pé. Você que tem vindo pela manhã, tem percebido que o nosso pastor tem trazido uma série de mensagens nesse livro, e ao meditar sobre aquilo que Deus estaria trazendo para o dia de hoje, Deus colocou esse texto no meu coração, e nós estaremos aqui, então, refletindo sobre os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 21, diz assim a palavra do nosso Deus. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto,
O Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, diante de uma porção sagrada das Escrituras, e há no nosso coração temor, há no nosso coração tremor, porque a Tua palavra, Senhor, é luz, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos consola, a Tua palavra nos educa, nos exorta, nos mostra quem nós somos, nos mostra e aponta quem é Deus. E nessa manhã nós pedimos ao Teu Santo Espírito que traga temor ao nosso coração pela Tua palavra, Senhor. Que longe de mim esteja aqui colocar os meus conceitos e trazer, Senhor, aqui as minhas ideias, mas que a Tua palavra seja exposta com fidelidade e que o Teu povo, Senhor, que nós possamos recebê-la com muita alegria no nosso coração. Esse é o meu pedido, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um texto muito conhecido, diante de um texto que, antes mesmo de nós estarmos na fé cristã, estarmos numa igreja evangélica, alguns que talvez tenham passado pela Igreja Católica, têm conhecimento dos 10 mandamentos, que traz por significado o decálogo, que significa 10 palavras. E nós estamos aqui diante dos mandamentos que o Senhor traz para o seu povo de Israel. Estamos aqui diante de princípios e preceitos que Deus traz para o seu povo, para que pudesse, então, trazer a sua graça para o seu povo. Quando nós olhamos e enxergamos os 10 mandamentos, as leis que Deus estabelece, nós precisamos enxergar a graça de Deus sendo manifestada ao seu povo. Nós precisamos entender que Deus está manifestando aqui não uma forma de punir o seu povo, não uma forma de trazer para o seu povo castigo, mas quando Deus apresenta aqui as suas leis, quando Deus apresenta esses 10 mandamentos aqui, fala através do seu servo Moisés, Deus ele está apontando para a sua graça, Deus está apontando para o seu amor. Ele faz isso, então, para que esse povo que ele ama, esse povo que ele escolheu, esse povo que ele elegeu, pudesse se voltar unicamente para o Senhor. Mas nós estamos aqui, irmãos, diante desse livro, que talvez, diante do Antigo Testamento, talvez seja o livro que contém a maior riqueza teológica de todos os livros do Antigo Testamento. Nós vemos aqui, por exemplo, e é de fundamental importância que a gente possa perceber que Deus se revela como um Deus santo, Deus se revela como um Deus de justiça, Deus se revela como aquele que aparece e se revela ao seu povo, livrando esse povo do cativeiro, levantando homens para que possa conduzir esse povo em direção à terra prometida, em direção a Canaã. Mas Deus ele nunca deixa despercebido que Ele está por trás da história, que Ele conduz toda a história, que Ele conduz todo o seu povo com fidelidade, com amor, com graça, com zelo, com justiça e com juízo também. Deus, embora ame o seu povo, Deus nunca deixou de punir o seu povo, Deus nunca deixou de exortar o seu povo,
Deus nunca deixou de trazer o seu povo para dentro das verdades, dos princípios de Deus, e é nesse contexto, então, que esse povo se encontra, e o livro de Êxodo, então, nos ensina a viver também nos nossos dias. Um livro que foi escrito há tantos anos atrás, nos conduz hoje para os nossos dias, para o mundo pós-moderno que nós vivemos, aonde cada um levanta a sua bandeira, aonde cada um levanta a sua verdade e afirma ser essa verdade o centro da sua vida, aquilo que conduz a sua vida, mas nós estamos aqui diante de um Deus santo, zeloso, como tivemos a oportunidade de estudar mais cedo, um Deus que revela os seus atributos, um Deus que mostra quem Ele é, que as Escrituras, então, vão apontar como sendo o Deus único, zeloso e santo. E é diante desse texto, é diante desses princípios, são diante desses mandamentos que nós precisamos, então, concentrar a nossa fé hoje e entender o que Deus fala ao seu povo há tanto tempo atrás e que nós podemos tirar de aprendizado para as nossas vidas, o que isso influencia a nossa maneira de conduzir a nossa espiritualidade, como isso pode nos levar a termos uma vida centrada na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é aqui que Deus vai apontar, então, para a nação de Israel, que habita, então, nesse contexto, um contexto de escravidão, onde Deus, então, envia o seu servo Moisés para que pudesse tirar esse povo que tinha se voltado contra Deus, um povo que tinha se esquecido do seu Deus, e Deus, então, vai estabelecer esses mandamentos, Deus vai estabelecer, então, esses princípios, para que esse povo, então, se volte para Ele. E isso é muito natural nos nossos dias, irmãos, porque podemos levar a nossa vida, podemos levar a nossa espiritualidade, podemos estar na igreja, podemos estar aqui quarta-feira, sexta-feira, domingo, e não estamos isentos de nos voltarmos para trás, de esquecermos aquilo que Deus fez por nós. E é preciso, então, que cada um de nós entenda aquilo que Deus quer e aquilo que Deus tem de princípio para a minha vida e para a tua vida. E esse texto aqui, irmãos, vai me apresentar 5 verdades que eu queria compartilhar com vocês, dentro desses 10 mandamentos, dentro dessas porções sagradas que as Escrituras trazem para mim aqui e para você. Há aqui, então, algumas verdades que nós precisamos olhar, colocar os nossos olhos e enxergar aquilo que Deus quer falar, não só com o seu povo naquela época, mas comigo, com você, no ano de 2020. E a primeira verdade que eu tiro aqui desse texto, ela se encontra já no versículo 1, e eu peço que você coloque os olhos aí no versículo 1, e nós vamos ver aqui que a lei, ela não é de Moisés. A lei não pertence ao homem, a lei é de Deus, e vai dizer assim, e Deus falou todas essas palavras. Aqui já um princípio para a minha vida e um princípio para você, porque há um mediador aqui entre o povo e Deus, há alguém que vai conduzir esse povo, mas o que fica explícito aqui é que os mandamentos, os princípios, a palavra não pertence a Moisés. A palavra pertence a Deus. E é Deus que fala através do seu filho Moisés. E ele vai dizer, e Deus falou todas essas palavras. O que isso traz de princípio para a minha vida é que Deus fala diretamente com o seu povo. Deus, quando Ele quer revelar a sua vontade, quando Ele quer revelar os seus princípios, Ele revela através da vida de Moisés, e hoje nós temos Deus falando diretamente conosco através da sua palavra. E é aqui para nós um princípio de nós valorizarmos não só as Escrituras Sagradas, mas valorizarmos cada palavra que Deus fala através dos seus profetas, através dos homens que Ele levantou, através dos seus evangelhos, através dos seus apóstolos. E isso traz para nós segurança. Moisés, então, era um profeta que vai conduzir o seu povo, que é um porta-voz, então, das palavras celestiais, é um porta-voz dos oráculos de Deus, mas a lei e a palavra não pertencia a ele. A lei pertence a Deus. A palavra não é minha, a palavra não é do pastor. Eu não trago aqui hoje a minha palavra, mas trago
a palavra de Deus. E esse é o primeiro princípio que esse texto vai apontar para a minha vida. A palavra pertence a Deus. Ele é o Deus da palavra. Mas se há, então, irmãos, um estabelecimento desse tratado, se há, então, aqui um estabelecimento de que Deus é o dono da palavra, a palavra é de Deus, há um segundo princípio aqui, que vai me mostrar as dimensões dessa relação que há entre Deus e o seu povo. E nós podemos afirmar, então, que essa relação é chamada de uma relação de pacto. É uma relação pactual entre Deus e o seu povo. E a gente vê isso logo no versículo 2. Deus vai dizer, eu sou o Senhor. E ele vai dizer, o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E é interessante entendermos que nessa relação pactual, nessa relação de Deus em favor do homem, é sempre Deus que vai buscar o homem. Não é nunca o homem que busca a Deus. Não será nunca nós que iremos atrás de Deus. Mas Deus ele se revela através dos seus atributos, atributos de amor, atributos de graça, atributos de misericórdia. E é esse Deus, então, que inicia essa relação pactual. E aqui, irmãos, no versículo 2, há 3 pontos interessantes nessa relação pactual, nessa relação de Deus com o homem. Primeiro, que Deus fala quem Ele é. Ele diz, eu sou o Senhor. E aqui uma frase que já diz tudo para nós. Ele é Senhor. Deus mostra quem Ele é. Deus mostra que Ele não é um amiguinho, como eu falei mais cedo, não é um coleguinha, mas Ele é Deus. Ele é Senhor. E aqui é um princípio, Deus está querendo mostrar um princípio para esse povo, para que nessa relação que se aplica nas nossas vidas hoje, nós possamos tratar o Senhor como Senhor. Deus não é o nosso amiguinho, Deus não é o nosso coleguinha, Deus não é o nosso mordomo, Deus não é aquele que está pronto para vir oferecer as minhas necessidades, ou vir me salvar de tudo aquilo que eu preciso, mas Deus ele já aponta para a sua vida dizendo, eu sou o Senhor, e ponto. Mas Ele continua dizendo, eu sou o Senhor, o teu Deus. Há um outro princípio aqui, que Deus, embora seja Senhor, Ele se dá a conhecer ao seu povo. Ele é um Deus de relacionamentos, Ele fala para esse povo, eu sou o Deus de vocês. Primeiro, vocês precisam entender que eu sou o Senhor, mas que eu busco me relacionar com vocês, e por isso eu trago a minha palavra para vocês, para que vocês entendam esse relacionamento que eu tenho em favor da vida de vocês. Nós precisamos viver nessa dimensão terrena, precisamos de amigos, nós precisamos de companheiros, mas nós precisamos muito mais de Deus. E Deus está dizendo aqui para esse povo, eu sou o Senhor, o teu Deus. E a segunda dimensão que esse pequeno versículo vai me apresentar é, primeiro, quem é Deus, segundo, quem é o homem. O homem aqui, irmãos, está preso no Egito, o homem está aqui na terra da escravidão, ele vai dizer, o teu Deus que tirou do Egito e da terra da escravidão. E Deus deixa muito claro aqui qual é a dimensão do seu senhorio e a dimensão do homem. Deus é Senhor, e o homem é aquele que precisa, que necessita de uma libertação de Deus. O homem é aquele que vive preso nos seus conflitos. O homem é aquele que vive escravizado nos seus pecados. O homem é aquele que vive preso dentro das suas angústias, dentro das suas ansiedades. Mas Deus está dizendo para aquele povo, e isso se aplica nos nossos dias, Deus está dizendo, eu sou o Deus de vocês. Aquele povo estava preso lá no Egito, aquele povo estava preso na terra da escravidão, mas hoje, ele diz para a igreja cristã Nova Vida da Praça Seca, eu sou o Senhor de vocês. E Ele livrou, irmãos, cada um de nós da nossa escravidão, nós estávamos presos. E Paulo vai dizer isso em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, que nós estávamos presos no império das trevas, e pela obra do seu Filho Jesus Cristo, nós fomos libertados. E ele continua aqui dizendo, não apenas dizendo quem ele é, não apenas dizendo quem é o homem, mas a dimensão que esse homem vive, que é o mundo. Nesse mundo nós temos aflições. Nesse mundo nós temos as nossas dificuldades. Nesse mundo nós temos as nossas lutas. Não somos isentos, irmãos, de passarmos pelas aflições do dia a dia.
não vivemos numa redoma espiritual, não vivemos dentro de uma bolha espiritual, mas vivemos nesse mundo, esse mundo representado aqui pelo Egito, esse mundo de escravidão, aonde o Senhor, Ele tem o prazer de se revelar para o seu povo, e Ele tem o prazer de ter comunhão com esse povo. E o texto continua, e a partir do versículo 3 ao versículo 11, nós vamos ver aqui o início dessas palavras, desses mandamentos, desses princípios que Deus vai estabelecer, dessa relação pactual com o seu povo. Deus começa, então, a trazer princípios para esse povo que lá estava, diante do seu mediador Moisés. Esse Deus, então, começa a se revelar como Ele gostaria de ser adorado. Esse Deus começa a se revelar a forma que Ele quer ser apresentado, a forma que Ele quer ser cultuado. E os 4 primeiros mandamentos vão trazer essa relação entre o homem e Deus. Deus, ele começa a se revelar para o homem, dizendo alguns princípios, estabelecendo alguns decretos que Ele exige na sua palavra, que Ele venha a ser cultuado e adorado. E aqui, irmãos, há novamente aqui mais um princípio para nós. Primeiro que Deus, Ele estabelece um princípio para ser adorado. Deus não pode ser adorado, Deus não pode ser imaginado segundo a minha mente. Eu não posso imaginar um Deus, eu não posso tentar adorar a Deus fora dos padrões das Escrituras. Esse Deus que é Deus zeloso, esse Deus que se revela a esse povo, Ele se revela a forma e a maneira que Ele gostaria de ser adorado. E Ele começa, então, a trazer esses mandamentos, e Ele começa no versículo 3, dizendo: vocês não terão outros deuses além de mim. E aqui no versículo 3, ele já começa a trazer o primeiro mandamento, e ele começa então a estabelecer que ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Ele se apresenta dessa forma para o seu povo, ele se apresenta para o povo de Israel, dizendo: não façam outros deuses diante de mim. O povo de Israel tinha uma característica muito grande, muito peculiar, de quando algo dava errado, ou quando algo saía dos seus planos, do plano humano, de se voltar para deuses, de se voltar para outros deuses. E Deus fala: não façam outros deuses diante de mim. E quando a gente traz isso para os nossos dias, irmãos, a gente vê que isso se aplica a nós. Deus é o mesmo, Deus não muda, a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E o mesmo princípio que Ele aplica para esse povo aqui, não façam outros deuses diante de mim, Ele aplica também para as nossas vidas. Porque nós temos a tendência, irmãos, de levantarmos alguns deuses diante da nossa dimensão. É um marido que nós colocamos como um Deus. É um trabalho que nós colocamos como um Deus. É um carro que nós colocamos como um Deus. É uma conta bancária que nós colocamos como um Deus. É uma vestimenta que nós vamos ali trazendo isso como deuses para a nossa vida. E Deus está falando: não façam outros deuses diante de mim. E nós imaginamos que talvez ter outros deuses é a gente adorar uma outra imagem, é a gente adorar um outro Deus de uma religião, mas Deus está... o conhecimento de Deus, o que Deus revela aqui para nós é muito mais amplo. Talvez você não dobre seu joelho diante de uma imagem. Talvez você não faça ali na sua casa um altar, colocando ali um santinho. Mas muito provavelmente, cada um de nós aqui, sem perceber, nós vamos criando os outros deuses. Nós vamos trazendo outros deuses para a nossa revelação, para a nossa relação, e nós vamos vivendo a nossa vida, cultuando a esses deuses, mesmo sem saber e mesmo sem perceber. E o que Ele diz para nós hoje: não façam outros deuses além de mim. O que Deus fala aqui é que Ele é único, que Ele quer ser adorado com exclusividade. Deus quer ser adorado na sua essência. Ele é um Deus zeloso, Ele não divide a sua glória com ninguém, e Ele fala: não façam outros deuses. Mas Ele vai trazer aqui, irmãos, um segundo mandamento, e esse mandamento vai falar de uma adoração exclusiva. No versículo 4 ao versículo 6, Ele vai dizer: não farás para ti nenhum ídolo,
nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas no versículo 6 ele vai dizer: mas eu trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Israel talvez não podia produzir nada que viesse ou diminuísse ou prejudicasse a exclusiva adoração de Deus. E o Senhor não aceita de forma alguma nenhum tipo de adoração. Quando a gente olha para o Novo Testamento, Jesus vai dizer que o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqui mais um princípio para nós: se nós não podemos levantar outros deuses, se nós precisamos adorar unicamente e exclusivamente a esse Deus, nós precisamos então, irmãos, entender que esse Deus, ele requer uma adoração exclusiva. O que nós temos adorado na nossa vida, aonde está o nosso coração, aonde está a nossa mente, aonde nós temos colocado a nossa motivação. Se a nossa motivação não estiver nesse único Deus, se a nossa vida não estiver pautada numa adoração em espírito e em verdade, exclusiva a esse Deus, nós corremos o sério risco de estarmos dentro desse grupo que tem se desviado dos caminhos do Senhor. E o Senhor não aceita nenhuma forma de ser adorado, a não ser aquela que Ele requer nas Escrituras Sagradas. Por isso, irmãos, é muito importante, quando nós chegamos nesse lugar, ou estivermos em qualquer outro lugar dentro da nossa casa, e estivermos prestando culto a Deus, nós precisamos entender de que forma nós estamos adorando a esse Deus. Nós não estamos aqui para assistir um culto, nós não estamos aqui para um entretenimento, mas nós estamos aqui para adorá-lo da forma que ele deve ser adorado. Não da minha forma, não do meu gosto, não do meu jeito. Por isso que nós vemos tantas pessoas hoje fabricando um Deus que nunca foi revelado nas Escrituras. Por isso que nós vemos hoje pessoas adorando um Deus que nunca existiu dentro das Escrituras. Mas se nós queremos adorar a Deus, Ele vai dizer: não façam outros deuses diante de mim. E para me adorarem, vocês precisam adorar da forma que eu quero ser adorado. Versículo 7 vai trazer mais um mandamento para nós. E ele vai dizer: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem toma o seu nome em vão. Usar o nome do Senhor em vão é um pecado. Envolve torná-lo muito trivial. Envolve fazer de Deus um Deus insignificante. Deus, ele se preocupa com o seu nome, ele se preocupa com a sua santidade, ele se preocupa e ele tem zelo com a sua essência. Ele vai dizer: não tomem o nome do Senhor em vão. E há um alerta aqui para nós, porque nós podemos levar a nossa vida e a gente vai falando, a gente vai trazendo jargões evangélicos, a gente vai fazendo frases que as pessoas vão repetindo, e a gente vai dizendo, falando, e às vezes o nosso coração não entende, a nossa mente, ela não está cativa à palavra de Deus, e a gente vai dizendo jargões evangélicos e vamos repetindo, e com isso, irmãos, nós corremos o sério risco de estarmos tornando o nome do Senhor em vão. Corremos o risco de trazer para a nossa família o nome do Senhor como se fosse uma coisa trivial, quando nós precisaríamos reunir a nossa família e apresentar o nome do Senhor. Porque diz a palavra, Paulo vai dizer isso, que diante desse nome, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, que o Senhor traga ao nosso coração peso pelo seu nome, que o Senhor traga ao nosso coração zelo pelo seu nome, o nome que ele se revela no Antigo Testamento, o nome que ele se revela dentro do Novo Testamento, ele se revela diante do seu Filho Jesus, mas
há aqui um alerta, ele diz, não tomarás em vão o nome do Senhor. E Deus, ele continua. E do versículo 8 ao versículo 11, ele vai trazer o último mandamento relacionado a essa relação entre o homem e Deus. Ele vai dizer, um Deus criador e redentor, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aqui no versículo 8, nessa versão aqui vai dizer, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, e ele vai dizer, trabalharás 6 dias e nele farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus, e nesse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. E quando a gente olha, irmãos, para esse versículo aqui, para esses 3 versículos, é muito importante fazer uma analogia com a criação, porque Deus traz aqui um princípio da sua criação, e Ele traz essa ideia de que Ele é o Deus Criador. Ele mostra para esse povo que Ele não é apenas um Deus zeloso, que Ele não é apenas um Deus que ama o seu povo, que Ele não é apenas um Deus que está ali querendo se relacionar com esse povo, mas Ele mostra para esse povo que Ele é um Deus Criador. E Ele vai dizer que diante de toda a criação que Ele fez, diante de tudo que Ele criou, tudo pertence a Ele, tudo foi criado por Ele, e sem Ele, nada do que existe hoje teria sido criado. Então é importante nós entendermos aqui essa concepção de que Deus, Ele é o Deus Criador, Ele cria todas as coisas, inclusive é Ele que cria todos os homens. E Ele vai dizer aqui de descanso, Ele vai falar aqui do dia de sábado. E há muita controvérsia aqui teológica de igrejas que guardam o sábado e de igrejas que não guardam o sábado. E eu não quero entrar nesse mérito de quem guarda e de quem não guarda o sábado, mas nós hoje guardamos o domingo do Senhor porque entendemos que foi num dia de domingo que o Senhor, Jesus, foi ressuscitado. Entendemos, lá no dia de Pentecostes, que foi um domingo, então temos guardado o domingo do Senhor, mas o princípio que Deus quer estabelecer aqui é da sua obra criadora, mostrar para esse povo que Ele criou todas as coisas, ou seja, Ele é o Deus Todo-Poderoso, como também Ele aponta para o dia em que todos nós e aquele povo terá um descanso eterno. Ele fala aqui da importância de guardar um dia para descansar. Ele fala aqui da importância de guardar o sábado. Para os judeus, o sábado hoje é muito importante, os judeus guardam o sábado até o dia de hoje. Mas o que Deus está querendo falar aqui é muito mais do que guardar o sábado, ou muito mais do que guardar um domingo. Esse texto aqui, esses versículos me apontam para a obra criadora de Deus, me aponta para a redenção, e um dia esse Deus que criou todas as coisas, Ele voltará para buscar o seu povo, para que esse povo então possa gozar de um descanso eterno. E Ele continua, irmãos, trazendo os seus princípios, e a partir do versículo 12 ao versículo 17, Ele então vai trazer 6 mandamentos. E esses mandamentos têm uma relação não mais com Deus, mas uma relação do homem para com o seu próximo. Se os 4 primeiros mandamentos, Deus está estabelecendo critérios e princípios para que o povo possa adorar esse Deus, agora aqui nos 6 mandamentos seguintes, Ele vai estabelecer para que esses homens, essas mulheres, para que esse povo possam entender a forma de se lidar, a forma de levarem a sua vida, a forma de levarem a sua conduta nesse mundo. E no versículo 12 ele vai dizer, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. E é interessante aqui a gente perceber que Deus começa, então, nessa mediação, nessa relação de homem com o homem, Ele começa, então, a trazer um princípio, e o primeiro princípio que Ele traz aqui é o princípio da família. Primeiro ponto que Deus traz aqui para aquele povo é a importância que nós precisamos dar à nossa família. Ele vai dizer aqui, honra o teu pai e a tua mãe.
E, infelizmente, hoje esse é um princípio que nós não vemos em muitos lares. Nós falamos que os nossos filhos precisam honrar os seus pais. Quem é pai aqui, a gente vai falar sempre isso. Mas esse princípio se aplica aqui a toda a família. Nós também somos filhos. E é importante a gente entender que Deus está aqui trazendo, de uma forma geral, essa amplitude familiar. Honrar o pai, honrar a mãe, honrar o seu cônjuge, honrar o seu filho. Paulo vai dizer isso em Efésios. Capítulo 5 é um capítulo dedicado a como nós devemos nos relacionar nesse mundo com os nossos familiares, com os nossos filhos. E Paulo vai dizer isso. Mas aqui Deus está trazendo um alerta para esse povo. Quando Deus fala aqui de honrar, há um sentido hebraico aqui de tratar com importância. E o que nós trazemos para o nosso questionamento é: será que nós temos tratado com importância as pessoas da nossa família? Será que nós temos tratado com importância o nosso cônjuge? Temos tratado com importância os nossos filhos? Temos dado honra aos nossos filhos? Quando nós desonramos, ou quando nós não tratamos alguém da nossa família, irmãos, nós estamos destratando o nosso Deus. E é o que ele fala aqui. Primeiro mandamento em relação homem a homem: honra o teu pai e a tua mãe. Mas ele vai continuar, e no versículo 13 ele vai dizer mais um mandamento, ele vai dizer: não matarás. E se esse Deus tem uma grande importância com a família, ele também se importa com a vida. E talvez você fale assim: mas diácono Luciano, eu nunca peguei numa arma, eu nunca matei ninguém, eu nunca peguei uma faca e enfiei em alguém, eu não mato. E aqui, irmãos, esse único versículo, não matarás, aponta para o valor da vida. Aponta que o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, dos valores. E ele vai trazer para esse povo de Israel, e isso se aplica nos nossos dias, porque hoje nós talvez não tenhamos uma arma na nossa casa, talvez não tenhamos uma faca para enfiar em alguém, mas é muito provável que nós, com as nossas atitudes, com a nossa fala, a gente possa estar matando alguém, espiritualmente, sentimentalmente. São palavras que são lançadas dentro do seu lar, que talvez você não tenha um entendimento, mas que trazem um efeito mortal para a vida da sua família, do seu cônjuge, do seu filho. São palavras de maldição que nós vamos proferindo uns aos outros. E talvez a gente não mate uma pessoa a ponto de vê-la num caixão, mas a gente mata essa pessoa sentimentalmente, a gente mata essa pessoa espiritualmente. E pessoas estão mortas, vivendo como vivos. Ou estão vivos, vivendo como mortos. Roberto é psicólogo e talvez atenda muitas pessoas que passem por depressão por conta de uma palavra. O livro de Tiago vai nos revelar que a palavra ela tem poder para a vida e tem poder para a morte. Então, não matar aqui, irmãos, é muito mais do que eu pegar uma arma e atirar e matar a vida de alguém. O não matar aqui se refere a valores da vida. E que a gente tenha o grande sentimento de estarmos diante de alguém e entendermos o valor da vida. Mas ele continua, ele vai dizer, no versículo 14, ele vai dizer: não adulterarás. E aqui a importância que ele traz mais uma vez para a família, mais uma vez a importância para o casamento. E Deus considerava a santidade do matrimônio, Deus considerava aqui a santidade como uma responsabilidade sagrada e familiar, a santidade da vida. E ele diz aqui: não adulterarás. Você possa me dizer também: Luciano, mas eu nunca adulterei, eu nunca traí a minha esposa. Mas muitas das vezes nós podemos trair com ações, nós podemos trair com as nossas reações. Ele continua, e no versículo 15 ele vai dizer: não furtarás. E Deus mostra aqui, irmãos, a importância de proteger o direito da propriedade. Nós não temos o direito de roubar nada material, não temos o direito de roubar nada pertencente a um irmão. E talvez você também diga: mas eu nunca roubei nada de ninguém. E é interessante, irmãos, nós termos o entendimento que existem, às vezes, pessoas que nos cercam na nossa vivência,
que são pessoas que nos roubam a nossa alegria, são sanguessugas espirituais, roubam a nossa paz. E nós precisamos também ter o cuidado de não nos tornarmos pessoas que vão roubar a alegria de outras pessoas. Precisamos ter o cuidado para não nos tornarmos sanguessugas espirituais. E é muito mais do que ir ali e pegar um saco de biscoito no mercado e colocar dentro da bolsa. Não furtarás, e no versículo 16 ele continua, ele vai dizer, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aqui Deus, mais uma vez, preocupado com essa relação de um homem para o homem, ele vai dizer, não darás falso testemunho contra o teu próximo, e aqui fica muito claro a intenção de Deus em preservar e proteger a reputação de uma pessoa contra a calúnia, e nós precisamos, irmãos, estar muito atentos a isso, para que a gente não comece a julgar as pessoas, para que a gente não comece a trazer juízo sobre a vida das pessoas, porque nós não somos juízes e nós não temos o poder de fazermos isso. E no versículo 17, ele vai trazer, então, esse último mandamento. E ele vai trazer a importância do autocontrole do homem. Ele vai dizer, não cobiçarás a casa do teu próximo. E talvez, cobiçar não era apenas algo que a gente fazia à distância, né? O sentido aqui de cobiçar não é talvez você cobiçar, olha, meu irmão comprou uma casa, não é cobiçar apenas algo à distância, mas sim uma vontade, um desejo que surge na vida de uma pessoa incontrolável de possuir aquilo que aquele irmão tem ou aquilo que alguma pessoa tem. E aí também é um perigo muito grande. Talvez a gente não cobice um bem material, mas talvez a gente cobice uma posição de alguém. E o que Deus está dizendo aqui é, eu tenho o controle de todas as coisas. Para cada um de nós, Deus tem um decreto. Não adianta eu querer me apossar daquilo que eu não tenho condições de ter. Não adianta eu cobiçar aquilo que eu nunca poderei ter, porque Deus já tem preparado tudo para nós. E assim, irmãos, Deus ele estabelece esse pacto, Deus estabelece essa relação, Deus estabelece os seus princípios, Deus estabelece os seus mandamentos. E a quinta e última verdade que esse texto vai me apresentar aqui, irmãos, é que toda relação pactual existe um mediador. Toda relação que Deus procura em relação ao homem, Deus vai levantar alguém, Deus vai levantar um mediador, Deus vai levantar uma pessoa para que possa mediar essa relação e seus princípios entre o homem e Deus. Aqui nesse contexto, ele levanta Moisés. Aqui nesse contexto desse pacto, que requer um mediador, ele vai levantar Moisés como mediador do povo de Israel. Mas quando nós olhamos para os nossos dias, quando nós olhamos para a nossa realidade, quando nós olhamos para a nova aliança, nós precisamos entender que Deus, ele levantou um mediador também. E esse mediador é o seu Filho Jesus Cristo. Esse mediador é o Senhor Jesus, que assim como o Pai, ele precisa ser adorado com devoção. Que assim como o Pai, ele estabelece critérios para essa relação. Por isso que ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode ir a esse Deus se não for através de mim. Muitas religiões pregam que todos os caminhos levam a Deus, e isso é a maior heresia que eu já ouvi na minha vida. Só existe uma forma desse povo se achegar ao seu Criador. Só existe uma forma desse povo se achegar a Deus, é através de Jesus Cristo. E aqui, dos versículos 18 ao 21, há 2 pontos para nós encerrarmos. Primeiro, do versículo 18 ao versículo 21, que vai dizer, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados e ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. O princípio que eu tiro aqui desses 2 versículos é que a presença de Deus, ela traz reverência. Eu preciso entender que diante de mim e desse Deus há um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo, e diante desse mediador eu preciso ter reverência.
Eu preciso tratá-lo como o Senhor. Eu preciso tratar como aquele que é o dono da minha vida, como aquele que me resgatou de uma vã maneira de viver. Se Moisés, então, é usado por Deus para resgatar esse povo do Egito, o Senhor usa, então, o seu Filho para nos resgatar do império das trevas. E nós precisamos tratá-lo com reverência, irmãos. Versículo 20 e 21. Moisés, então, disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O princípio que eu tiro aqui desses dois últimos versículos é que não apenas eu preciso ter reverência ao nome de Jesus, à pessoa de Jesus, mas eu preciso entender que entender essa mediação que Jesus faz com a minha vida e com Deus precisa me trazer um senso de santidade. Eu preciso buscar uma vida santa. Eu preciso viver uma vida santa, e essa é a intenção de Deus, quando Deus traz, então, os 10 mandamentos para o seu povo. A intenção de Deus era trazer a sua graça, a sua misericórdia, e fazer com que esse povo pudesse viver uma vida santa. A presença de Deus, irmãos, nos faz entender qual é a nossa posição. A nossa posição tem sido uma posição de reverência ao seu santo nome. A presença de Jesus tem trazido santidade à minha vida e à sua vida. Como nós temos vivido nessa relação pactual, como nós temos levado a nossa vida, como nós temos levado a nossa relação com o Senhor Deus. Eu queria encerrar lendo um texto do Novo Testamento que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 36. Mateus 22, 36. Há aqui uma conversa, Jesus está trazendo alguns ensinamentos aos seus discípulos, e alguém pergunta para Jesus: mestre, qual é o mandamento, o maior mandamento da lei? E Jesus traz uma resposta a esse homem, e ele vai dizer: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ele vai dizer: este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Hoje, irmãos, nós estamos diante da nova aliança. Somos um povo resgatado pelo Senhor. Somos o Israel de Deus. Nosso mediador é Jesus Cristo. E os 10 mandamentos que Deus traz para o seu povo Israel vão se resumir a esses 2 mandamentos. Primeiro, eu preciso amar o meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha mente. Há aqui inserido tudo que nós temos: corpo, alma e espírito. Mas Jesus vai completar e vai dizer: e ame o seu próximo como a ti mesmo, porque toda a lei depende desses 2 mandamentos. Qual é a aplicação que eu trago para nós? Como nós temos vivido, como nós temos conduzido as nossas vidas diante dos mandamentos do Senhor. Como você tem levado a tua família, como você tem levado o teu casamento, diante dos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Como você tem levado o teu ministério, como você tem levado a tua vida dentro da igreja, diante dos princípios de Deus. Será que nós temos levado a nossa vida ministerial chutando lata, arrastando poeira? Ou será que nós temos entendido os princípios de Deus? Como nós temos vindo aqui a esse lugar cultuar ao nosso Deus? Deus requer princípios, Ele tem regras para ser adorado e cultuado. E que nessa manhã, irmãos, o Espírito Santo de Deus possa mexer com o nosso coração, possa mexer com a nossa mente, para que a gente possa levar a nossa vida, para que a gente possa conduzir a nossa vida diante dos princípios, dos decretos e dos mandamentos de Deus. Amém? Vamos orar. Queria chamar o pastor Alessandro. Pode orar.
Vamos orar, irmãos. Senhor, nós somos gratos a Ti, pela Tua palavra, pelos Teus mandamentos, pelos Teus decretos eternos, que se cumpram na nossa vida, que se cumpram no nosso ministério, que se cumpram na nossa família. Eu peço, Senhor, que essa palavra possa tocar não só o nosso coração, mas a nossa mente, trazendo transformação, Senhor, de caráter, trazendo transformação, Senhor, no lidar, no falar, no agir, e que Teu nome possa ser engrandecido. E eu entrego, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos e a minha vida, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Senhor, também eu peço que Tu possa nos levar para os nossos lares, debaixo da Tua paz, debaixo, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, que ao sairmos por aquelas portas, a Tua palavra possa continuar falando conosco, Pai. Que ao chegarmos no nosso lar, que ao iniciarmos, Senhor, o nosso dia de trabalho amanhã ou na terça-feira, que possamos aplicar esses princípios na nossa vida, amar a Ti acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós somos gratos a Ti, traga-nos à noite para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito possa ser com a Igreja de Cristo, aqui presente em todo o mundo, hoje e para sempre. Amém e amém. Meus irmãos, estamos encerrando. Que você possa ter um domingo abençoado. Para você de casa, que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe guardar. Até a noite para aqueles que voltarão. Em nome de Jesus. Amém.